Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de setembro de 2021, são 8 horas da manhã. No Correio Brasiliense, diante da maior tensão desde a redemocratização, Alexandre de Moraes blinda ainda mais o processo eleitoral. A Justiça Eleitoral investe em tecnologia, segurança jurídica e apoios institucionais para comandar o pleito de 2022. Na linha de frente, um exército de 1,7 milhão de mesários, quase metade deles voluntários. Na retaguarda, os presidentes do STF e do STJ. Diante das eleições mais tensas desde a redemocratização, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, estabeleceu uma blindagem ainda mais robusta ao processo eleitoral e ao judiciário brasileiro. A quantidade recorde de mesários voluntários já indica a rede de proteção em torno do sistema. Neste ano, o número quase dobrou em relação a 2018. Serão 830 mil participantes, aumento de 48%. Ao todo, esse exército de 1,7 milhão de mesários foi convocado para comparecer às sessões eleitorais neste ano. Entre eles, 52% foram nomeados pela Justiça Eleitoral, enquanto 48% se candidataram para atuar por vontade própria, o que indica, minha amiga, meu amigo, um entendimento da sociedade brasileira sobre a gravidade e a importância do processo eleitoral de 2022. De acordo com o último relatório da Justiça em números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça na última quinta-feira, a Justiça Eleitoral reúne uma força de trabalho de 31.251 pessoas, sendo 20.823 servidores, 7.608 auxiliares e 2.820 juízes. Fernando Xavier, CEO da Buscajures, destaca que o investimento é fundamental para garantir a lisura do sistema de votação. E com Piquet entre intrusos, Agro tem 8 dos 10 grandes doadores de Bolsonaro. O espírito cívico desses fazendeiros endinheirados é tão emocionante, não? Devem fazer tudo isso por amor à bandeira nacional. Alinhado em boa parte ao presidente Jair Bolsonaro, o agronegócio tem sido um dos principais financiadores da campanha do chefe do executivo pela reeleição. Das 10 maiores doações privadas a Bolsonaro registradas no TSE, 8 partiram de empresários do setor. O maior doador individual até o momento, que injetou R$501 mil na campanha bolsonarista, é o ex-piloto Nelson Piquet, uma das poucas exceções entre os grandes investidores. A maioria do grupo é de fazendeiros ou empresários do ramo, como fabricantes de máquinas agrícolas. E 54% do Auxílio Brasil ampliado em agosto atende famílias com uma só pessoa. Aí a falta de foco e de técnica nesse programa. Em 9 de agosto, o governo federal começou a pagar o Auxílio Brasil com reajuste de R$200 no piso e acréscimo de 2 milhões de famílias. Entre essas novas beneficiárias, um dado sobressai. Mais da metade desses beneficiados são apenas uma pessoa, não é família, é uma pessoa só, o que equivale a 54% do total. Em menos de um ano do programa, o número de famílias com apenas um integrante mais que dobrou no cadastro do governo, saltando de 2,2 milhões em outubro de 2021 para 4,9 milhões no mês passado. Explicando aqui, minha amiga, meu amigo, isso significa que
tem falta de foco no programa, porque a principal arma desses programas sociais, como era na época do PT, é basicamente o cadastro. Os cadastros é que permitem que o dinheiro chegue a quem mais precisa. Como foi feito tudo a toque de caixa, então os cadastros são falhos e aí você contempla famílias com uma pessoa só, o que chega a ser uma piada. E a busca na casa de Moro e o que Bolsonaro mais teme. Primeiramente, o Blog da Cidadania quer fazer um registro. No dia 21 de março de 2017, às 6 horas da manhã, a residência deste que vos fala foi invadida pelos capangas de Sérgio Moro, que varejaram a minha residência, assustaram minha esposa, minha filha, bagunçaram a minha casa inteira, puxaram gavetas, praticamente detonaram a minha casa em busca, sabe-se lá do que, porque eu não cometi crime nenhum. A única coisa que eu fiz foi publicar uma matéria dizendo que o Lula ia ser alvo da próxima fase da Lava Jato. No caso, naquela época, a 24ª fase da Lava Jato. Eu recebi a informação e publiquei no Blog da Cidadania. E aí o Moro mandou invadir a minha casa e fazer a mesma busca, apreensão, que agora, 5 anos depois, é feita na casa dele. Como se vê, a justiça acaba se fazendo de formas insuspeitas. E caravanas em Goiás se mobilizam para atos do 7 de setembro. Lideranças do agronegócio do interior patrocinam caravanas com lanches. Tem apoiador que até paga passagem para quem não tem dinheiro. Direitistas de todo o país se organizam para ir a Brasília no ato de 7 de setembro de 2022, convocado pelo presidente Jair Bolsonaro. O movimento de organização das caravanas é particularmente intenso em Goiás, estado muito visitado pelo atual presidente e onde ele tem saído à frente nas pesquisas eleitorais. O fato é um só: esses atos do 7 de setembro são regados a muito dinheiro de muitos milionários e estão levando gente de todo o país para se manifestar em Brasília para fazer número. Não é nada espontâneo, é tudo coordenado pelo governo federal e o que é pior, o governo federal está gastando dinheiro público nessas manifestações. E em Brasília, Rio e São Paulo está sendo reforçada a segurança para o 7 de setembro. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo reforçam a segurança para as manifestações cívicas e políticas que ocorrerão no feriado da Independência. Em meio a clima de tensão que marca a campanha eleitoral, as principais capitais do país estão se organizando e reforçando as estruturas de segurança para os desfiles e manifestações políticas de 7 de setembro. O governo do Distrito Federal montou um esquema de segurança de proporções inéditas para evitar conflitos na manifestação convocada por apoiadores de Bolsonaro na esplanada dos ministérios. O aparato que mobiliza a Polícia Militar e ainda conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e da Força Nacional é o maior já feito para uma celebração do Dia da Independência. As forças de segurança dizem estar preparadas para evitar eventuais tentativas de invasão de prédios públicos. Para a segurança dos ministérios do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, a previsão é de um efetivo maior do que em 2021. A quantidade, porém, é considerada informação sigilosa. A PM destacará uma equipe exclusiva da tropa de choque para proteger o STF. E o desemprego lidera a lista de preocupações dos brasileiros que desejam carteira assinada e flexibilidade. O jornal O Globo contratou o Instituto IPEC para identificar o que os brasileiros percebem como os maiores problemas do país. Os resultados mostram desemprego no topo. Primeiro tema da série. Tem solução que estreia neste domingo.
Em uma economia que dá sinais de recuperação após um período de quedas abruptas, as relações de trabalho provocam inquietações nos brasileiros, seja pela falta de oportunidades, o desejo de um vínculo mais forte, traduzido pela carteira assinada, ou a aspiração por flexibilidade em modelos e horários no pós-pandemia. E grupos recorrem a pânico para mobilizar bolsonaristas via WhatsApp e Telegram. Em tom alarmista, mensagens com fake news sobre urnas e ataque a ministros do STF e adversários convocam para os atos do dia 7 de setembro. Mensagens que circulam em grupos bolsonaristas no Telegram e no WhatsApp espalham planos falsos de tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro e de cassação da chapa à reeleição e convocam o presidente da República e as Forças Armadas a reagirem com o pé na porta no 7 de setembro à suposta tentativa de fraude eleitoral e a atuação do STF. Os conteúdos ganharam tom de ultimato e de chamamento para uma guerra, como mostrou o jornal O Estado de São Paulo. O alerta de que este 7 de setembro será a segunda independência do Brasil também aparece em outdoors em Brasília. Mensagens identificadas pela reportagem desse jornal se referem ao Dia da Independência como bomba atômica. Preparem-se para a guerra, disse um usuário num grupo bolsonarista com 32 mil pessoas no Telegram. Nesta guerra do bem contra o mal, o bem vence, publicou uma usuária em outro grupo com mais de 60 mil membros da mesma rede. Segundo o monitor de WhatsApp e de Telegram da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, que inspecionou as atividades de grupos de apoiadores do Bolsonaro nas duas plataformas entre 1º de junho e agosto, alguns desses conteúdos ainda dizem que a data será a última oportunidade de colocar o país no eixo. Para o coordenador e monitor e professor do Departamento de Ciência de Computação da UFMG, Fabrício Benevenuto, bolsonaristas usam os aplicativos na disseminação de mensagens e adotam tom alarmista para gerar apelo e atrair as pessoas. As principais motivações para o 7 de setembro envolvem algum tipo de radicalismo e o que estamos vendo nesses grupos é isso. Tem de tudo, de fake news a narrativas que estão tentando construir, afirmou. A mensagem mais compartilhada no WhatsApp em grupos bolsonaristas, segundo o relatório, diz que pesquisas internas mostram que Bolsonaro venceria a eleição e, por isso, o PT reagiria. Para impedir que isso ocorra, convocam para os atos. O futuro dos nossos filhos e famílias está nas nossas mãos, diz o texto. O material foi enviado 297 vezes por 257 diferentes usuários e apareceu em 173 grupos. Isso quer dizer que, apenas nesses grupos, a mensagem pode ter alcançado até 44 mil pessoas que podem ter ainda compartilhado o texto para amigos, familiares e vizinhos. A segunda mensagem com maior circulação é uma carta apócrifa atribuída a um jornalista bolsonarista que diz que desistirá se o presidente não colocar o Brasil no eixo no dia 7. Te dei autorização para você meter o pé na porta do STF, do Congresso e mais onde se for preciso. Estou ratificando esta autorização dia 7 de setembro, afirma o texto. Para a cientista política Camila Rocha, essas mensagens podem atingir uma circulação ainda mais ampla. E o futuro do STF será com mais ministros se ninguém se mexer. Então vamos simplificar essa notícia. Se o Bolsonaro se reeleger, ele quer aumentar a quantidade de ministros do STF de 11 para 15 para ele poder ter maioria. E pesquisadores e cientistas, e essa é uma boa notícia, terão cerca de 60 candidatos ao legislativo. Acadêmicos buscam criar uma bancada do conhecimento para discutir políticas públicas. E assim encerramos com essa boa notícia a edição de hoje do Primeiras Notícias. Minha amiga, meu amigo, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.